Você se preocupa muito ou se preocupa pouco com sua vida? Essa é sempre uma temática que, por vezes, vai aparecendo. A gente passa por isso, seja quando estamos ali nos estudos, por assim dizer. Acontecia uma cena bem peculiar. A gente estava próximo a basicamente alguma prova de história da igreja. E o professor, na época, ele dizia: olha, vai ser pesada, vai ser essa prova. E a gente perguntava: pastor, e o que vai cair? O que vai cair na prova? Ele dizia: meu filho, quem morre de véspera é peru. Justamente porque aquela preocupação excessiva nunca era boa. Mas por mais que a gente tente dizer pro nosso coração: poxa, a preocupação não é boa, mas constantemente a gente está se preocupando. Seja com o seu celular, seja com o seu carro, que deu problema, seja com o nascimento de um filho. E mesmo depois do meu segundo filho, eu ainda, a primeira vez que eu peguei, eu senti até preocupação em como é que eu vou pegar esse menino direito, até que fosse de fato voltando. Ou pé assim, pode pegar aqui nesse pescoço, não desmonta não. Tá respirando, que a gente se preocupa até se ele tá respirando de noite, as mães vão entender bem isso. Até que ponto nós devemos realmente nos preocupar com algo e essa preocupação é genuína? Porque se a gente vai olhar para o outro espectro, a gente vai dizer: poxa, mas será que Deus manda-me ser de fato essa pessoa que não se importa com nada? E a chave disso está na gente entender justamente a ideia do que é demonstrar interesse por alguma coisa e o que é deixar-se consumir por esse interesse ou por essa ansiedade, que é a chave da palavra bíblica. Então, perceba que cuidado ou ter zelo por alguma coisa é o que a Escritura mostra como bom. Inclusive, uma das mesmas palavras utilizadas para cuidado na Bíblia pode ser utilizado para essa preocupação excessiva, ou essa ansiedade. E um dos tópicos que a gente vê na Escritura é justamente isso, que a preocupação, quando deixa de ser cuidado, é quando às vezes algo até legítimo está tomando o lugar que deveria ser dado a outro. Ou está nos fazendo atrapalhar em confiar naquele que de fato está no controle de todas as coisas. Dentro dessa perspectiva-chave, que o texto Mateus 6 nos mostra, como Cristo Jesus ele lida justamente com esse aspecto de andarmos ansiosos ou não. E ele vai dizer o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Então, o que a gente vê é exatamente Cristo classificando a preocupação excessiva não como uma doença, mas como realmente uma falta de confiança em Deus. Cristo tanto fala no versículo 25: por isso não andeis ansiosos, e aí ele vai voltar para esse mesmo argumento, falando novamente no 31, portanto não vos inquieteis, e no versículo 34, portanto não vos inquieteis. Então, por 3 vezes, o que Cristo Jesus, nosso Salvador, está dizendo é uma ordem. E ele não nos dá uma ordem que não é possível de cumprirmos. Aqui não está dizendo que a gente deve pular 3 metros sem nunca ter treinado na vida. A ideia é de algo que não somente fala para fazermos, mas ele mesmo cumpre em nosso lugar e no poder do seu Espírito nós podemos então fazer. Exatamente isso. Nós podemos então não andar ansiosos. Então perceba como o nosso Salvador Jesus Cristo então vai argumentar contra o andar ansioso, o andar excessivamente preocupado com alguma coisa. 1, é mostrar que esse andar ansioso é idolatria. E 2, é mostrar que esse andar ansioso é falta de fé. No verso 25 vai dizer: não andeis ansiosos. Mas perceba que antes disso está tendo o quê? Um por isso. Ou seja, Cristo está falando o que anteriormente ninguém pode servir a 2 senhores e que tanto a gente deveria não acumular tesouros na terra,
mas acumular nos céus, como também de tomar cuidado com a luz do nosso corpo, os nossos olhos. E se eles forem maus, todo o nosso corpo será bom, será mau. E se forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então, o grande aspecto de Cristo não é que você não pode acumular selic ou fazer alguma coisa assim desse tipo, mas é o que o seu coração mais valoriza. Porque o que o seu coração mais valoriza, aí é o seu tesouro de fato. Aí é para onde você busca e organiza toda a sua vida em favor daquilo ali. E é exata a mesma forma em termos da luz do rosto, do olho. É a ideia de que como nós realmente estamos enxergando a vida, o que nos direciona, porque o olho ele basicamente nos guia para onde nós iremos ou deixamos de ir, ou para onde nós confiamos. Geralmente, quando acontece algum problema, a primeira coisa que a gente olha já nos denuncia o que está realmente nos guiando o nosso coração. Todo esse argumento está atrelado ao quê? À exclusividade. Só há um tesouro, só há um que é o norte que nos guia. Só há um, então, Senhor. Nós não podemos servir exclusivamente a dois senhores. Então, Cristo, quando aplica por isso, ele está dizendo exatamente isso. Por que vocês têm um Deus? Por que vocês têm um Senhor? Se ele for o seu tesouro maior e verdadeiro, você não vai andar ansioso. Um dos pontos da ansiedade é justamente transformar outra coisa no nosso tesouro, que não Deus. A gente colocou, seja o emprego, seja a família, seja a faculdade, seja o trabalho com conclusão de curso. Perceba, e eu estou citando coisas que dentro da providência do Senhor são coisas factíveis e boas de termos. Mas perceba como o pecado é vil. Ele pegar uma coisa que em si não deveria ser pecaminosa e transforma e corrompe aquilo ali do seu propósito para justamente, em vez de recebermos a bênção de Deus e nos alegrarmos, usarmos isso contra ele. Uma das ilustrações do pecado é justamente quando a gente pega a criação, que deveria ser para a glória de Deus, e utiliza aquilo que Deus dá contra ele, contra o Senhor. Então, Cristo vai argumentar contra esse tipo de coisa, mostrando que, primeiramente, a vida é mais importante do que o que vem para mantê-la. Então, se já temos vida no nosso Salvador, a nossa maior preocupação não deveria estar sendo em comida, bebida ou em vestuário. Entenda, você tem que cuidar do seu alimento, você tem que cuidar da sua bebida, você tem que cuidar do seu vestuário, mas isso não deve consumir plenamente seu coração. Porque quem é consumido totalmente por isso é quem realmente não teve um encontro com o Senhor. Por isso que é dito aí no verso 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou com que nos vestiremos. E aí no 32 diz, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, tanto essa denúncia contra os gentios, e se vocês prestarem atenção aí no verso 30, vai ser dito o quê? Quanto mais a vós outros, ou seja, depois de Deus cuidar da própria erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, é dito, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, a segunda raiz da ansiedade é o quê? É a própria incredulidade, é a falta de fé. É não confiarmos que Deus é bondoso, poderoso ou amoroso suficientemente para fazer isso ou aquilo. E é colocarmos os nossos interesses acima dos interesses do Senhor. E aí duvidarmos do seu poder para cuidar de nós. É algo que não atinge só quem é descrente. Embora seja um comportamento descrente, um comportamento de falta de fé, perceba que Cristo está olhando para os seus discípulos e dizendo homens de pequena fé. Então ele nem considera que a pessoa não tenha fé, mas que ela não está exercitando ela na prática. Ela não está, de fato, confiando naquele que é seu pai, naquele que realmente cuida dele. E o que a gente vê é exatamente isso. Como no verso 30 já mostra que Cristo está falando para homens até que têm fé, embora não estejam exercitando-a de fato. Então ele está tratando isso com os seus discípulos, porque perceba que a gente está dentro do chamado Sermão do Monte. Então Cristo está falando isso com pessoas que deveriam ser sal e luz, mas que por sabermos que ainda lutamos com o pecado, isso constantemente, às vezes, tenta assediar o nosso coração. As coisas deste mundo tentam puxar a gente para desconfiar do nosso Pai que está nos céus. E uma das grandes questões que Satanás e o mundo tentam nos fazer esquecer é justamente quem é que está do nosso lado, ou quem é o nosso Senhor de fato. Uma das grandes questões que a gente é tentado bastante a ansiedade é quando a gente se vê só, ou acha que ou está dependendo somente de nós, ou que nem mais ninguém pode nos ajudar. Isso é primordial da gente perceber dentro do aspecto da preocupação, porque algo central dentro da ideia de que Deus fez uma aliança conosco é que Ele é o nosso Deus, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Se você examina posteriormente ali, por exemplo, em João,
capítulo de número 16, quando ele vai dizer que a hora está se aproximando, inclusive de Getsemane, ele fala com os seus discípulos e ele lembra uma coisa para eles. É que eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, Cristo tinha certeza dessa ideia. Apóstolo Paulo, quando ele é abandonado, por exemplo, ali, prestes a seu julgamento, ele também fala quase as mesmas queixas. Mas ele diz: o Senhor permaneceu ao meu lado. Ele sabe quem é que está perto dele. E se a gente vê o ápice do movimento, de toda a preocupação, digamos assim, ou de todo o sofrimento já iniciando de Cristo, nosso Salvador, ali no Getsemane, a gente vê o homem, de fato, sofrendo. E aí, mas pastor, qual é a diferença de Cristo estar ali sofrendo com ansiedade? Não. Ele está, na verdade, ele se derramando diante de um Pai. Diante do Pai que está nos céus. Dizendo: se possível, passa de mim esse cálice. Nenhum de nós quer passar pela morte. Mas nós devemos submeter ao Senhor Deus e entregar a Ele a nossa vida. Então, mesmo na cruz, quando Cristo diz: por que me desamparaste? Perceba que anteriormente ele diz: Deus meu, Deus meu. Isso é até paradigmático para nós, porque, inclusive, esse abandono que Cristo sofreu foi justamente o abandono em nosso lugar, para que nós nunca, jamais digamos que o Senhor nos abandonou, mas que a gente possa sempre dizer: poxa, Ele é meu Pai, Ele está comigo. Então, o que a ansiedade, o que a preocupação em excesso nos faz tentar esquecer é justamente isso, é que Deus está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É de observarmos que nós precisamos cuidar das coisas, mas dentro dessa perspectiva que estamos cuidando diante de Deus e que Ele que tanto está cuidando de nós como nos usando para cuidar de tais e tais coisas que Ele nos dá. É por isso que perceba que no finalzinho é dito o seguinte: não ande ansioso com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Então aqui perceba que está a perspectiva correta. A gente tanto não deve não fazer nada, porque esse não é o ponto. Perceba que a ideia da ave é que ela não trabalha, ela não semeia, isto é. Mas perceba, a ave não fica parada necessariamente. A ideia é que ela não pode fazer além da sua natureza. Ou seja, ela não tem como construir um celeiro. Ela tem como ir atrás, mas na certeza de que é Deus que vai mandar. A mesma coisa o lírio do campo. Ele não tem como mudar a sua roupa, fazer isso, fazer aquilo. Mas ele pode confiar em Deus e fazer os processos que Deus o deu para fazer. Da mesma forma, perceba que em relação a justamente amanhã, você não, talvez não pode anular a sua prova que tem para amanhã, ou a sua quimioterapia que você vai ter que enfrentar, ou uma doença do seu filho, ou uma cirurgia, ou alguma notícia ruim que você já sabe que vai acontecer. Mas você pode descansar em Deus ao fazer o que Deus lhe dá condições para fazer hoje. E para aquilo que foge das suas mãos, você também confiar nas mãos do Senhor, que não foge das mãos dele. E que ele não lhe faz passar só se você crê no Salvador Jesus Cristo. Ele está com você. Perceba que essa mesma perspectiva, ali no Salmo 23, quando o salmista vai dizer: ele é isso, ele é isso, ele é isso, mas quando chega no vale da sombra da morte, o salmista diz: tu estás comigo. Então, a perspectiva sai da terceira pessoa para a segunda. Deixa de falar de Deus e começa a falar a Deus. Então, até no vale da sombra da morte, nos é mostrado que Deus se mostra cada vez mais presente, ou nós percebemos cada vez mais a presença do Senhor nosso Deus. Então, a ansiedade e a preocupação em excesso, ela nos rouba a alegria e ela nos rouba também o tempo que nós poderíamos fazer aquilo que Deus nos chama para fazer hoje. Então, você não pode adiantar a prova de amanhã, você não pode fazer a prova de amanhã hoje, mas você pode se preparar para ela hoje e descansar no Senhor. E esse é um dos grandes aspectos cristãos. É entender os cuidados que Deus nos dá, mas não deixar que eles nos consumam. Entender que nós temos um Senhor e entender que esse Senhor é nosso Pai. Entender que Ele está conosco e entender também que nós precisamos depender dEle e confiar nele, porque isso que é a verdadeira fé. Não pelo que nós vemos, mas acreditando na sua palavra, acreditando na sua promessa, acreditando no seu amor, acreditando no seu poder, acreditando na sua sabedoria. Ele é sábio o suficiente, ele é amoroso o suficiente, ele é soberano o suficiente. Ele está conduzindo toda essa situação. Eu não preciso deixar que isso acumule no meu coração. Eu não preciso deixar que isso me domine. Eu preciso colocar diante do Senhor, deixar a minha ansiedade diante de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de mim. E encher minha mente não de coisas para me deixar mais ansioso, mas fazer a perspectiva oposta, como é dito lá, então, em Filipenses, quando o apóstolo Paulo vai tratar
sobre essa mesma temática, ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, ele tanto nos manda não fazermos uma coisa, e ele nos exorta à oração, e ele nos exorta também a, posteriormente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, seja isso que habite no vosso coração. Então, a ideia é que tanto através da oração a gente tira a nossa ansiedade e coloca diante do Senhor, a gente tira os cuidados que estão amontoando o nosso coração e coloca aos pés daquele que cuida verdadeiramente de nós, como também a gente se enche daquilo que é bom, a gente se enche da sua palavra, a gente se enche do próprio Deus que a gente encontra na sua palavra, porque o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, tudo isso nos aponta para o Deus que é a base para todas essas coisas. A grande verdade, o verdadeiro justo, o mais de todo respeitável, o Pai nosso que estás nos céus. O Senhor de toda virtude. Então, que ele ocupe os seus pensamentos. Que seus pensamentos sejam mais cheios dele e menos de você. Porque esse é o resumo do Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo. Com isso, nem eu estou dizendo que não pode haver efeitos físicos dentro da sua perspectiva de ansiedade, porque a gente sabe que o nosso corpo e nossa alma estão unidos e que tem reações. Mas você ignorar esse aspecto espiritual é a mesma coisa daqueles que ignoram todo o aspecto fisiológico. Então, você está tapando o sol com a peneira. Só que o problema de tapar o sol com a peneira é que a peneira esquenta e as luzes passam. Então, você vai perceber que você vai sentir que aquele esforço de tapar aquilo ali é inútil, é em vão. Você considerar toda a ideia de preocupações como meramente doença, você tira toda a culpa, e tirando toda a culpa, você está tirando toda a responsabilidade e o perdão. Porque ninguém é culpado de estar doente, mas ninguém pode receber um perdão por estar doente. Ninguém pode realmente assumir uma responsabilidade e haver uma mudança genuína e verdadeira diante do Senhor nosso Deus, nesse sentido de arrependimento. Então, perceba, preocupação, ela pode ser um cuidado com alguma coisa, mas um cuidado em resposta àquilo que Deus nos dá, mas deixada em excesso, deixada fora dos seus limites, desordenadamente se torna uma ansiedade. E essa ansiedade nos faz duvidar de quem Deus é e de quem Ele é para nós. Nos faz duvidar que Ele é Deus e nos faz duvidar que Ele é o nosso Deus. Mas o Evangelho vem justamente nos converter dessa ideia. Nos vem mostrar que, mesmo nós o rejeitando e fazemos isso nas nossas atitudes práticas, ele se mostra como o nosso Deus, o Deus conosco, que toma em seu Filho amado Jesus Cristo o abandono em nosso lugar, para então nos encher dele mesmo, nos tirar então as nossas ansiedades e nos encher dele, e na certeza de que nem a morte nem a vida nos separarão do nosso Senhor e Salvador. Então, você vai enfrentar N coisas na sua vida, mas sabendo quem está contigo, você saberá que você está seguro, que você pode até chorar, mas você chora no colo de um pai. Você pode até estar exausto, mas você pode olhar para ele e dizer: em paz me deito, logo pego no sono, que só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Confie no Senhor, confie naquele que nos redimiu, que nos salva e que certamente cumprirá cada uma das suas promessas. Ele realmente aplicará plenamente sua salvação. Um dia estaremos livres de qualquer preocupação e veremos, não mais pela fé, mas com os nossos próprios olhos, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Sabe aquela pessoa muito preocupada? Manda esse vídeo para ela. E aquela pessoa que não se preocupa com nada? Manda esse vídeo também. Talvez ela comece a se preocupar com as coisas certas e deixar de se preocupar com as erradas. Tá bom? Então, curta o nosso vídeo, compartilha, nos siga e que Deus te abençoe.